É verdade. Palmeiras 3, São Paulo 1. Gustavo Zupac, muito boa Tudo noite. bem, Mota? Boa noite, companheiros. Uma ótima noite a fã de esportes. Um clássico interessante, acho que dá para chamar de um clássico bem jogado. A gente muitas vezes vê, especialmente em São Paulo, clássicos ruins. O clássico de hoje foi bom na Arena Barueri, bem jogado. O que para mim determinou o clássico foi o primeiro tempo, porque no primeiro tempo o São Paulo viveu o seu melhor momento no jogo. E ainda assim não foi o suficiente para o São Paulo conseguir construir uma vantagem que desse a ele o conforto, né? O Palmeiras fez 1-0, o São Paulo buscou, o Palmeiras fez 2-1. Mesmo no melhor momento do São Paulo na partida, onde o time conseguiu agredir o Palmeiras bastante, com mais posse de bola, com mais volume, o Palmeiras encontrou mecanismos num jogo direto extremamente competente para buscar, para fazer 1-0 e depois para buscar o 2-1 e depois para fazer o 3-1 no segundo tempo, quando para mim faltou força e profundidade de elenco para o São Paulo e o Palmeiras teve mais tranquilidade para administrar. Um clássico, Mota, onde os dois, embora seja ainda começo de temporada e por motivos completamente diferentes, mas os dois chegaram de alguma forma pressionados. O Palmeiras sai respirando, o São Paulo sai ainda mais em crise. Tem umas mensagens aqui no chat falando de Palmeiras, eu quero trazer alguma delas e aí pegar uma provocação para jogar para o Casão. Né? O Zeus do Céu falando que hoje tivemos uma amostra de eficácia versus eficiência. O Eduardo Cinema falando que o Palmeiras continua o mesmo, gols de contra-ataque, jogadas pelas laterais e meio campo despovoado, isto é, Abel, craque de técnico. E aqui, Cep falando, o Abel recuou o time, mas tinha bola para golear. Bola na trave do Vitor Roque, fazendo referência a um lance logo depois que o Vitor Roque entrou e poderia ter feito o 4-1. E aí tem um comentário aqui, nossa, Squall Lambert, aí você também me quebra, mas enfim, seleção dos times paulistas não ganha do Flamengo. Casão, Palmeiras vai brigar de igual para igual com o Flamengo, ou se juntar os melhores de São Paulo não faz frente ao Flamengo? Como é que você analisa aí esse momento do futebol paulista? Então, cara, o time semi-titular, o misto do Flamengo, fez um jogo só e amassou o Vasco. Parecia que estava jogando já há muito tempo. Hoje, você olha os times, você olha o Corinthians, você olha o São Paulo, você olha o Santos, e você olha o próprio Palmeiras, que é o melhor deles. O Palmeiras é o melhor time de São Paulo. E nenhum deles apresentou um futebol que o time do Flamengo apresentou contra o Vasco. Na necessidade. Estava na zona de rebaixamento com o Sub-20, avisaram assim, não tinha nem o treinador, chegaram gente, amanhã vocês vão jogar o próximo jogo, hein? Vamos lá. Quem quer jogar, quem tá bem, quem não tá, o treinador também vai ter que ir. E aí se juntaram lá e foram para o Maracanã e fizeram uma partida impecável contra o Vasco. Então, se você for olhar por essa ótica, você fala assim, gente, vai ser difícil bater de frente contra o Palmeiras, com o Flamengo. Você vai lá em Minas, o Cruzeiro está sofrendo lá no Campeonato Mineiro. Atlético está sofrendo no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi o terceiro colocado. Aí você olha, o Cruzeiro sofrendo, o Palmeiras sofrendo e o time semi-titular do Flamengo flutuando, né? Pelo menos no primeiro jogo. Aí você olha assim e fala assim, puta, parece que a distância aumentou, sabe? Parece que a distância não a distância da competição. Quando começa todos os jogadores são competitivos. Então, quando começa um campeonato como o brasileiro, o senso competitivo vai para dentro de cada um e os jogos ficam duros, os jogos ficam equilibrados, tudo pode acontecer e tal. Mas se você for olhar o lado técnico, da leveza e da magia do futebol, eu acho que está aumentando a distância. Pelo menos é o que me parece vendo o Flamengo jogar a primeira vez. Agora o Flamengo vai jogar com o Fluminense amanhã, é outro clássico, a gente não sabe o que vai acontecer. De repente o Fluminense goleia o Flamengo e tudo o que nós estamos falando vai por água abaixo. Mas como hoje é antes do jogo do Flamengo e Fluminense, a única base que eu tenho é Flamengo e Vasco. E o Flamengo, dos times grandes do Brasil, é aquele que jogou o melhor futebol até agora, numa partida só, num clássico. Então, eu acho isso, a distância aparentemente está aumentando. Trajano, eu vou jogar essa mesma provocação para você, mas antes eu vou ler um comentário aqui no chat de Dr. Álvaro.
o tempo de trabalho. Gente, calma. Em um jogo do Flamengo, vocês da imprensa dizem que eles vão ganhar tudo. E em uma oscilação do Palmeiras já está tudo errado. Calma, calma, vamos ver em dezembro. Trajano, você está no torcedores calma ou você acha que realmente, pelo que a gente viu até agora, essa distância entre o Flamengo e o resto do pelotão da frente está aumentando? É um comentário típico de um torcedor, né? Que não dá para. Quer saber uma coisa? Esse início de temporada, essa competição, os campeonatos estaduais estão servindo como pré-temporada, né? Pré-temporada, principalmente para os grandes que vão disputar o brasileiro. Casão, quero falar um pouquinho mais do Palmeiras com você, porque hoje a gente viu vários momentos do Palmeiras e momentos diferentes de vários jogadores, né? Ouvi algumas pessoas dizendo que acham que foi uma das melhores partidas do Maurício pelo Palmeiras. O Kelvin começou mal, melhorou, acabou até fazendo gol. O Vitor Roque entrou só no finalzinho, não dá para dizer, mas Flaco Lopes já tem 5 participações em gol na temporada. Gustavo Gomes errando muito passe, não estava tão bem assim. O Palmeiras toma o gol do São Paulo, mais uma vez numa falha defensiva pelo alto. Carlos Miguel falhou no primeiro gol, depois melhorou. Nesse balanço geral, você está vendo um Palmeiras que vem muito forte para a temporada, para brigar por todos os títulos, como tem feito nos últimos anos? Ou você acha que falta contratação? O Palmeiras precisa contratar, a torcida tem falado muito sobre contratar um 5, né? Está faltando esse primeiro volante do Palmeiras. Como é que você está olhando esse elenco, principalmente com base no Choque Rei hoje? Então, eu acho que o Palmeiras vai brigar por todos os títulos, do mesmo jeito. Vai ser a sombra do Flamengo do jeito que foi. Tem condições de ganhar o brasileiro, porque jogo é jogo, na hora ali é que se decide. Eu acho o Flamengo o melhor time da América do Sul, tecnicamente. Mas o Palmeiras vai competir. Contratação, assim, se falou muito Almada, né, do Almada. Se fosse o Almada, seria uma ótima contratação. Eu sou contra ficar gastando dinheiro com um jogador que é igual àqueles que já tem, que vem disputar posição. O Palmeiras tem um time pronto. O Palmeiras tem que contratar um jogador assim que chega para ser titular em alguma posição. Um novo 10, ou um 5, primeiro volante, ou o armador. Esse tipo de jogador. Ficar contratando para ficar disputando posição com aquele que já tem, eu acho que é jogar dinheiro fora. Na minha visão. O Palmeiras, se fosse para trazer... O Almada caia com uma luva. Pensa o Almada como um 10 do Palmeiras, hoje, o time que já tem o Palmeiras. Né? Eu acho que o Palmeiras... Não, qualquer time, qualquer time, mas como é o Palmeiras que estava interessado, claro. Você coloca o Almada nesse time do Palmeiras aí, com Flaco Lopes e Vitor Roque na frente, cara, os caras vão encher de pegar a bola em condições de fazer gol. Em relação ao começo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras é favorito também. O Palmeiras é um time melhor que o Atlético, tanto que o Palmeiras chegou em segundo e o Atlético ficou lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então eu acho o Palmeiras melhor. Eu acho que domingo vai ter Flaco Lopes e Vitor Roque na frente. Eu acho que vai ter já o time titular da cabeça do Abel vai estrear no domingo, na minha visão. Né? Minha visão é que domingo não, quarta, né? Quarta-feira, no Campeonato Brasileiro, o Abel coloque o time titular da cabeça dele para começar, pelo menos o time titular para iniciar o Campeonato Brasileiro. Depois ele pode fazer alguma alteração, uma ou outra, né? Mas eu acho que já entra com tudo. E ter dificuldade no Campeonato Mineiro é um problema para Cruzeiro e Atlético. É um problema, porque, cara, o Campeonato Mineiro, os campeonatos já não são mais tão equilibrados como eram antigamente, vai nos anos 80 e tal, né? Eu joguei Campeonato Mineiro. Cara, você pensa, Trajano e Alice, eu morei em Poços de Caldas. Você sabe quantas horas é para chegar em Montes Claros para jogar contra, na época, o Ateneu de Montes Claros? Você tem ideia? Eu atravessava Minas Gerais inteirinho, porque Montes Claros é divisa com a Bahia e Poços de Caldas é divisa com São Paulo. Atravessava o estado de Minas para jogar. Então não é um campeonato simples de se jogar, mesmo com a diferença técnica muito grande hoje. Então eu até compreendo as dificuldades dos times do Cruzeiro e do Atlético, mas não deveriam ter pela diferença.
né, de condições hoje dos jogadores. Então o Palmeiras chega inteiro. O Palmeiras pode chegar em primeiro do Campeonato Paulista para jogar contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Fala, palestrinos, encerrando aqui um pós-jogo rapidinho aqui com vocês. Vitória excelente aí do nosso Verdão para cima do São Paulo. Graças a Deus deu tudo certo. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando e não conhece o canal, esse canal traz notícia todos os dias aqui do Verdão, então já se inscreva e ativa o sininho de notificação para não ficar de fora de nada que sai aqui no canal. E também deixa aí a sua opinião em relação a tudo aí no espaço de comentário do canal, é importante a participação de vocês. O canal só tende a crescer com isso, então agradeço a todos pela força. Vou ficando por aqui, que já estamos acordados já há muito tempo trabalhando em cima disso, das notícias. Mas amanhã a gente volta com mais aqui para vocês. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu.